oração, eles são nossos padrinhos de casamento, nós somos deles, a Júlia e o Fabinho, vocês já devem conhecer, porque onde eles chegam, eles fazem amizade, eles participam, eles colocam a mão na massa, e eu já sei que vocês também amam essa família. Não sei se amam mais que a gente, mas eu sei que amam. E eu estou feliz de estar aqui porque hoje é sábado, porque é o dia de nós descansarmos um pouco, pararmos a nossa mente com tantas notícias pesadas que nós tivemos essa semana, não foi? Escolas passando por terríveis ataques, tantas coisas. Às vezes alguém do nosso lado passando por algum motivo de tristeza ou de preocupação. E nós podemos parar para reconhecer que quem nos sustenta e tem nos sustentado até aqui é o Senhor. E eu sei que é um culto divino, é solene, mas eu gostaria de falar para você. Você está na casa do Pai. Sinta-se à vontade. Deixe o seu coração agora tranquilo. Abra sua mente, permita que o Senhor fale algo, porque eu passei a semana toda pedindo ao Senhor que não fosse eu quem falasse. É uma mensagem simples. Eu de teologia não tenho nada. Mas que o Senhor trouxesse a você e ao seu coração aquilo que você precisa. Aquilo que a sua casa precisa. Eu não conheço, eu estou vendo aqui pessoas com mais experiência que eu estou vendo pessoas com menos experiência que eu, de vida, de idade, que eu digo. Estou vendo crianças, mas o Senhor, Ele sabe a forma certa de falar com cada um. E Ele sabe o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Então, eu sei que a gente se sente bem quando a gente conhece uma pessoa, não é? Eu vou me apresentar, só para vocês ficarem ainda mais à vontade. Eu sou a Tatiana, como foi dito, eu tenho 42 anos, eu sou esposa do Tiago, que está ali, com a Isabela no colo, e o Daniel está ali logo ao lado. Nós moramos ali, num daqueles condomínios aos arredores de Engenheiro Coelho, do NASP, Engenheiro Coelho. Sabe? Pertinho, 1 horinha a gente chegou aqui. Nós estamos lá há 2 anos, nós morávamos em São Paulo. Foi lá que nós conhecemos a Júlia e o Fabinho. E eu vou colocar um timer aqui, porque eu gosto de falar. Então, eu não quero que vocês fiquem com uma má impressão de mim a primeira vez que eu venho aqui falar com vocês. Então, vocês me permitam, eu vou colocar aqui, para a gente ser respeitosa em relação ao horário. Então, vocês já sabem um pouquinho mais de mim. E eu espero que a gente possa, nesse momento, entender o que é que o Senhor quer para nós. Porque quando a gente sai de casa, veste uma roupa e vem à casa do Senhor, a gente vem para trazer algo, que é a nossa adoração. Eu até penso que a gente tem que vir mais para entregar do que para receber. Porque a gente passa uma semana inteira, a gente é sustentado, é protegido, e a gente vem para entregar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Mas eu sei que lá no fundo a gente também vem receber algo, não é verdade? O que é que você trouxe para o Senhor hoje? Agora olha bem aqui para mim. O que é que você quer levar daqui hoje? Eu vou orar só mais uma vez. E eu quero que você se una comigo em oração agora. Não deixe que nada te atrapalhe. Que o Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Vamos clamar por isso? Pai querido, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Somos teus filhos. Nos sentimos bem aqui neste lugar, Senhor. Mas nós queremos mais que nos sentir bem. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir direto do teu Espírito. Sabe, Pai, é a despeito de mim, a despeito de quem eu sou, das minhas falhas, e mesmo dos dons que o Senhor me deu. Não é sobre isso, é sobre ser um instrumento nas tuas mãos agora, para falar com cada pessoa que está aqui. O Senhor que conhece o som dos corações agora, fale a cada um, Senhor, naquilo que este homem, esta mulher, esta criança precisa. Não permita que nenhuma distração nos impeça de ouvir a tua voz. Muito obrigada pelo teu grande amor. Nós já agradecemos pelo que estamos por receber, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu falei para vocês, é uma mensagem simples, mas eu quero muito contar com a cooperação de vocês. Porque quando me chamam para falar algo, eu sempre peço ao Senhor que não seja só um monólogo, ou que eu fale. Eu vou te dar a oportunidade de você refletir na sua vida. Então, não se esquiva disso não, porque às vezes é ruim a gente olhar para alguma coisa que não está legal, não é? Mas não é para ficar olhando para o que está errado, não. É só para olhar e falar assim, ó, Senhor, é com a tua força que eu vou reerguer isso aqui. Porque o título de hoje, eu pedi para o... Eu não sei se deu certo, eu passei para o André, deu certo. Eu coloquei um título que é comum, talvez você já tenha ouvido sermões com esse título, pregações assim, reparando brechas. De que brechas é que nós vamos falar? Então, olha só,
Quando a gente olha no dicionário, brecha, todo mundo sabe o significado de brecha. Você pode passar para mim? Ó, brecha, eu coloquei ali. Brecha pode ser uma fendazinha. Quando a gente tem uma parede, se tiver uma brechazinha, pode passar água, pode dar infiltração. Brecha pode ser ali, ó, abertura em qualquer vedação, fenda, racha, ferimento profundo, lacuna e, no sentido figurado, um dano. Tem algumas passagens da Bíblia que falam sobre reparar brechas, e eu vou lembrar vocês, uma está em Esdras 1:3 e em Neemias. Quem lembra aí da história de Neemias? Alguém não conhece? Para eu ser mais detalhista? Não conhece? Então vamos lá. Eu vou ler rapidamente aqui. Quem puder, leia, abra a Bíblia comigo. Não perca a oportunidade de abrir a palavra do Senhor. Não perca. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você olhar e ler a palavra, a própria palavra do Deus vivo. Vamos lá em Esdras 1:3. E aí, a gente vai elucidar um pouquinho melhor isso aqui. Essa passagem, isso é uma história real, lógico, que aconteceu. E o povo estava ali do exílio de Babilônia, pós-exílio de Babilônia. E vamos falar aqui os personagens principais, que são Esdras, que foi um sacerdote, e Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes. Mas, de forma mais sucinta ainda, essa história vai falar que houve uma reparação, houve uma restauração, uma reedificação. Eu vou ler essa primeira passagem de Esdras. Eu coloquei já aqui, quem está com a Bíblia aí, coloquei aqui também. Que essa aqui está na versão. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aqui, até agora, a gente está vendo que isso já tinha sido profetizado. Aqui falou, saiu da boca de Jeremias, e agora estava no período de Esdras. Então, a mensagem principal aqui é que seria edificado a casa do Senhor na cidade de Jerusalém, de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso aqui é interessante, porque Ciro não era do povo de Deus, ele recebe a mensagem do Senhor, mas ele diz: ei, isso aqui, essa mensagem é para quem é do povo desse Deus, porque Deus está dizendo que vai com vocês. Vai lá e edifica a casa do Senhor. Aí vai vir Neemias, eu não vou ler essa passagem agora, mas vou contar para vocês. Aí Neemias também ouviu dos seus companheiros, também do povo de Deus, os hebreus, judeus, os israelitas, que os muros de Jerusalém haviam sido, estava tudo destroçado, a cidade estava acabada, digamos assim. E aquilo entristeceu ele, e ele se sentiu também chamado com o propósito de ir reerguer os muros. Tá bom. Então, Tatiana, você está falando de reparação de brechas, está falando que o povo de Deus passou por um momento em que tem uma história, nada é por acaso na Bíblia. Vocês acreditam comigo? Quem concorda comigo? Que nada está por um acaso. E essa história está aqui. A gente pode tirar várias lições dessas histórias, mas ela fala de restauração, de edificação, de reedificação e de reparação. A gente repara algo que foi danificado. Pode passar para mim? E aí, eu pergunto para você, olha ali, um muro com algumas brechas ali, com alguns danos. Agora, no nosso contexto aqui que eu queria trazer para vocês, quando a gente está falando de brecha espiritual, ou uma brecha na nossa vida, o conceito que eu queria que você tivesse em mente por trás da palavra brecha, toda vez que eu a disser aqui, é esse aqui, um pequeno buraco na porta dos fundos. Imagina você, uma casa inteirinha, sem dano nenhum. Está tudo certinho, todas as paredes, todas as vidraças, tudo, madeira, concreto, tudo. Ok, mas existe uma brecha, um buraco na porta dos fundos. E aí eu tenho uma pergunta, que eu já gostaria que você começasse a refletir, que eu te falei que eu queria que você interagisse com essa palavra aqui, trazendo ela para a sua vida.
Onde estão os buracos e quais pontos de acesso o inimigo tem em nossa vida? Aí eu coloquei nossa, né, para ficar uma coisa mais amena. E se eu te perguntar assim, e na sua vida? Ai, Tatiana, não, imagina. Quais buracos? Esse buraco na porta. Um buraquinho, ele pode ser pequenininho. Sabe por quê? Eu acabei de dizer que foi uma semana desafiadora. Eu me entristeci muito com as notícias. Na verdade, cá entre nós, toda semana está tendo uma notícia que nos entristece. Alguém aqui ainda acha que a gente não está vivendo o tempo do fim, do fim, do fim? Eu creio que não, né? Com todo o conhecimento, com toda a luz, o estudo da palavra que a gente tem, é urgente essa mensagem da volta de Jesus. E a minha mensagem hoje, ela se liga diretamente a essa mensagem. Por quê? O céu é um lugar para pessoas, e nós somos essas pessoas. Agora, a igreja é feita de pessoas. Nós somos essas pessoas. E essas pessoas que somos nós, temos uma vida do dia a dia, que a gente vai para casa. Na igreja a gente vem 1, 2, 3 vezes na semana e olhe lá. Mas a gente tem a nossa vida no dia a dia. E é esse nosso estilo de vida, é quem está contando. Se a gente está, de fato, entendendo a urgência do tempo que a gente vive ou não. Tati, o que brecha tem a ver com tudo isso? Amigo, se a gente não reparar essas brechas, a gente vai se afastando, porque vocês vão entender um pouco melhor. Eu vou trazer alguns exemplos de brechas. Essas brechas vão nos afastando e nos distanciando do que realmente importa. Sabe que lá em Pedro, eu vou falar um verso que não está ali. Abre, por favor, esse eu quero muito que vocês leiam comigo. Leem comigo. Está em 1 Pedro 5, verso 8. Vamos lá. Eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Posso? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aqui eu não estou aqui para dar ibope para ele, não é isso. Mas a gente está vivendo no tempo do fim. A gente tem um adversário, que a Bíblia é muito clara em falar. E esse adversário, eu não estou falando de coisas grandes, eu não estou falando de uma parede completamente quebrada. Eu estou falando de um buraquinho na parede. Mas sabe o que acontece? Esse buraquinho é o suficiente para esse adversário. Acredita em mim? Você sabe disso. Esse buraquinho, ele é suficiente para esse adversário. Mas se a gente vai vivendo no automático ali, no piloto automático, a gente até tem boas razões para deixar esse buraquinho lá como está. Pensa aí na casa mesmo, agora a estrutura física, na real, assim. Uma casa. A casa não vai dando vários reparos? E a gente, às vezes, vai deixando. Até que chega uma hora que fica insustentável alguma coisa, e a gente precisa, de fato, reparar. Só que trazer essa mesma forma de lidar com as brechas para a nossa vida espiritual e para a nossa vida como um todo, não dá certo. Não dá certo. Existe esse adversário, existem as brechas, elas são reais. Agora, o que eu quero te perguntar é, você sabe quais são? Ou você já foi se acostumando? Eu oro ao Senhor me pedindo para mostrar essas brechas. Eu não uso esse nome brecha na hora que eu estou orando. Mas eu falo, Senhor, me mostra. Me mostra, porque nesse tempo que a gente está vivendo aqui, não está para brincadeira. E não são as grandes coisas. Porque às vezes a gente até se orgulha de já ter abandonado grandes coisas. É ou não é? Ah, não, eu não faço isso, aquilo. A gente às vezes consegue até identificar coisas que outras pessoas falam, e no fundinho a gente fala, não, esse não é o meu problema. Isso aí eu já superei, glória a Deus. A gente ainda solta um glória a Deus. Ou amém por isso, né? Mas existem as brechinhas. Onde estão os buracos? E quais os pontos
de acesso o inimigo tem na sua vida? Você já pode ser mais experiente, avançado na sua idade. Mas você sabe que o que eu estou falando aqui ainda é real na sua vida também, porque a gente ainda está aqui nesse mundo de pecado. Eu estou falando para crianças, eu vejo na minha bebê de 8 meses, a Isabela, eu já vejo coisas ali do temperamento desafiador que ela vai ter que lidar com isso. Compreendem? Ninguém está alheio a nada do que eu estou disso aqui. Pode passar, por favor? E para isso, a gente precisa parar e refletir um pouco. Olha só, eu trouxe um trecho do livro Parábolas de Jesus, está na página 158, se alguém quiser depois dar uma olhada. Todavia, precisamos de ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura. E quando a gente fala disso, a brecha ela é tão sutil, ela não é não é uma dor muito grande. É uma brecha. Deixa eu te perguntar. Vou dar um exemplo, vou me usar. Eu acordo pela manhã e a gente tem, nós seres humanos, nós somos complexos e simples ao mesmo tempo. Quanto mais eu estudo sobre como nossa mente, o nosso cérebro funciona, o nosso comportamento funciona, mais eu vejo que, por vezes, a gente repete coisas, então, às vezes, a gente é até óbvio, não é? Quando o marido chega em casa, você que está olhando para mim não precisa responder, mas quando o marido chega em casa, às vezes, e a gente não consegue deduzir, às vezes, um próximo passo deles? Não conseguimos? Assim como os homens também. Está vendo o nosso movimento. Eles nos conhecem. Não já sabe um próximo passo que a gente vai dar? Então, às vezes, o nosso comportamento é óbvio, mas a nossa sistemática, as nossas profundezas, elas são complexas, porque nós somos físico, emocional e espiritual. Deus nos criou assim, nessas 3 esferas. Nada deixa de ser espiritual, físico, emocional em nós. E elas se entrelaçam de uma forma incrível. Às vezes nós ficamos doentes porque prejudicamos o nosso corpo físico. É ou não é? Todo mundo aqui sabe, de saúde, alimentação. A gente deixa de fazer algo, ou faz em excesso, e a gente traz um dano para a nossa saúde física. Mas, às vezes, a gente também fica doente por coisas que a gente alimenta na nossa mente. É ou não é? Pensamentos, sentimentos. E foi Deus ou não foi Deus quem deu isso para a gente? A condição de pensar, de ter pensamentos, de ter sentimentos e emoções. Ah, não, Tatiana, o nosso culto é só racional. O nosso culto é racional. Mas Deus nos fez assim. Nós temos as emoções e os sentimentos. O que a gente tem que fazer com elas? E nós temos a nossa parte espiritual, que a gente pouco fala, porque o que a gente acha de espiritual é a Bíblia, oração e a leitura da palavra. Mas existe um mundo espiritual que a gente não enxerga ainda. Onde está ocorrendo, de fato, esse conflito do bem e do mal? Onde esse adversário fica assim, de olho em todas as oportunidades para fazer o quê? Trazer dano para a nossa vida. Tudo isso a gente sabe. No mundo espiritual, uma palavra dita tem importância. Não é só uma palavra. Cada palavra dita tem importância. Uma expressão tem importância. Gente, eu até tremo. Me dá até uma coisa. Toda vez que eu estou corrigindo, criança pequena é um desafio, é ou não é? Quem tem criança pequena ou já teve aí, quem já teve há muito tempo, vai poder se lembrar. Não é um desafio? Os filhos, quando estão pequenos... Mas eu me tremo toda quando eu me lembro de uma passagem que ela está na orientação da criança, que Ellen White diz assim, que na face, no semblante de uma mãe e de um pai, não deveria ter nenhuma rusga. Assim, eu estou pondo esse óculos aqui porque eu estou ficando com um pouquinho de problema para enxergar de longe, a idade. Quando a gente nem falar assim, menino, não precisa gritar não, só de falar assim, menino. Nesse trecho, ela fala que essa expressão aqui que a gente quer usar botox para tirar, sabe? Essa aqui, daqui, Eu esqueci agora o nome dos 2 músculos aqui. Essa expressão aqui, que as crianças não deveriam nem ver essa expressão na nossa face. Aí, imagina o resto.
o que nos sai da boca. Por que eu estou falando disso? De emoções, do que sai da nossa boca, das expressões. O inimigo ele é sutil, astuto e muito, 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 muito perspicaz, porque ele vive há muito tempo, porque ele foi criado com uma potência e capacidade que a gente, no mundo caído hoje, já está muito aquém. Ele vê uma tendência minha, ele já me conhece, ele já conhece meu temperamento, ele já sabe como eu tendo a ser. E aí eu acordo de manhã, estou eu lá, mãe, eu vou fazer o café, esses meninos, e o menino já acorda, eu acordo 5 horas da manhã, os dois acordam no mesmo horário. Então não dá tempo de fazer muito outras coisas, eu faço meu devocional com eles ali mesmo, faço e vou. Café da manhã, daqui a pouco, um pega uma coisa, outro faz outra, e aquela agitação que quem tem filho pequeno talvez vai se lembrar. É fácil perder a paciência nessa hora? Eu estou falando de mim, mas e você? O que é que acontece no seu dia a dia aí que você fala assim, respirar não adianta? Pensa aí. Pensa rápido, não fica focando muito nisso não, é só para lembrar. Nessa hora, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isso que eu estou dando só um exemplo simples. É para você depois ampliar esse exemplo e levar para as outras áreas da sua vida. Nessa hora, ou na hora que o marido está dando uma resposta, você está dando outra. Barará. Ou então pode ser um vizinho, um cliente, alguém. Nós nos relacionamos. Alguém. Essa minha tendência, o inimigo já sabe a minha tendência. Se é de chorar, se é de falar, se é de gritar, se é de espernear, se é de... Ele já sabe. E muitas vezes ele promove um ambiente mesmo para que eu saia desse estado de tranquilidade. Isso é uma brecha. Porque vocês estão pensando em brecha, eu estou falando aqui em sentido figurado, no muro não. Aí eu vou e viro e falo assim, vamos supor, que eu viro e falo para o Tiago assim, Mó, cadê você? Não acredito, estou aqui sozinha. E eu já falo com a voz mais alterada. Aquilo ali já é uma brecha, é o suficiente. Por isso que eu falei que a gente tem boas razões, desculpas, para a gente usar as brechas. Porque, de fato, é difícil, porque, de fato, eu estou ali no sufoco, porque, de fato, a situação ela está me desafiando, qualquer que seja. Mas um olhar e falar assim, ó, ei, não sei, e falar com o outro, com rispidez, com ignorância, ou com soberba, ou com autocomiseração. Sabe aquela coisa de tudo chantagear? Ou sabe aquela coisa de tudo... Ai, porque comigo tudo é assim? O coitadismo. Tudo. Na nossa comunicação, através dos nossos sentimentos, como a gente fala, como a gente reage, são brechas. Raiva. Você acha que através da raiva, o que vai sair da sua boca? Uma palavra de calma e de tranquilidade que o Senhor plantou em você? Eu não vou nem falar o resto, né? Ou quem plantou o quê? Está fazendo mais sentido a palavra brecha? Quais são as brechas que tem hoje na sua vida? Agora deixa eu levar agora para a nossa casa. Vamos lá para casa. Vamos para casa. Porque a igreja é feita de famílias. Quem vai para o céu são as famílias. Você é um morador do céu? Você é uma moradora do céu? Vai ter casa lá, nós vamos viver em família lá. Quando a gente vai lá para casa, para o nosso lar, tem brechas lá? Agora, se você quiser achar mais um pouquinho, talvez você já tenha os filhos crescidos, já é avô, avó, mas você tem a sua esposa, o seu esposo. Tem brechas nesse casamento? Tem. Eu posso não ter 30 anos de casado como você, mas eu já sei que tem. Que brechas são essas? Quais brechas são essas? Você passa para mim, por favor? Eu já falei isso aí. Porque primeiro a gente precisa identificar. Lá no Ciência do Bom Viver, eu trouxe o texto porque ele fala que a gente tem que se conhecer. Se a gente não parar para examinar, para reconhecer, a gente não sabe com o que a gente está lidando. E aí a gente acha que está indo tudo bem na nossa semana, no nosso dia. Eu trabalho na igreja, eu sou ancião, eu vou fazer o sermão sábado, eu sou da professora do juvenis.
eu falo para os adolescentes, eu canto. E eu não paro para ver essas pequenas brechas. Pode passar, amigo. Quais são as brechas na sua área física, emocional e espiritual? Por onde o inimigo está achando um buraquinho aí, um espaço, uma fendazinha, para trazer algo danoso para a sua vida? Eu coloquei alguns exemplos ali. Idolatria. Sabe algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração? Quando eu coloquei a palavra idolatria ali, para eu não fazer dos meus próprios filhos o meu ídolo. Pesado isso, né? É tanto amor. A gente se abnega de tanto. Deixei de trabalhar. Vou cuidar dos pequenos, porque esse era o meu anseio. Antes mesmo de engravidar, antes de casar, eu já sabia que eu queria, quando tivesse filhos, se os tivesse, porque passei também por um período de achar que eu não queria filhos. Mas, depois que fui curada dessa parte, sempre tive a certeza de que, quando tivesse, eu queria me dedicar a essa primeira infância. É tão fácil. O pulo daí para a idolatria dos próprios filhos é tão fácil. É tão sutil. Idolatria do meu próprio casamento, do meu próprio eu. O pior de todos sou eu mesmo. Eu não tenho dúvida de que o Senhor trabalha todos os dias para me salvar de mim mesma. E você? E você? Quais são as brechas? Aonde é que a gente está abrindo um espaço? Desânimo, soberba, rancor, mágoa, falta de perdão. Aqui eu queria falar. Você tem alguém que você precisa perdoar? Você já perdoou às vezes, precisa perdoar de novo? Às vezes é o próprio marido ou a própria esposa. Porque nessa relação mais íntima, a gente tende a... Poxa, ele não percebeu isso. Ela não falou aquilo, ou não fez isso, não fez aquilo. E vai acumulando esses pormenores do dia a dia. Tem algo para ser perdoado? Tem algo de alguém da família para ser perdoado? Tem algo de alguém aqui da igreja para ser perdoado? Existe uma necessidade de perdão? Esse é um espaço, é uma brecha. Essa também é uma brecha. Tudo de que o inimigo necessita é de uma pequena brecha de pecado para entrar em nossos domínios e causar ruína em nossa vida. Tati, mas você está sendo... falando, né, de ruína, de causar dano. Às vezes está tudo bem, você está achando que a sua vida está tudo bem, ela está de fato bem. Eu também posso dizer que na minha vida está tudo bem. Quando alguém me pergunta, eu falo, está tudo bem. Está tudo bem. Nós estamos com saúde? Está todo mundo aqui? Está com saúde? Está aqui. Estamos com vida. É diferente, eu estou falando de motivos de gratidão. Mas imagina você potencializar. Você está bem, tem os motivos de gratidão, mas através dessa reflexão, entender que essas brechas podem ser fechadas. E através desse movimento de fechar brecha por brecha, não são todas de uma vez, você vai blindando a sua vida emocional, física e espiritual, e vai blindando o seu lar. Alguém aqui tem dúvida de que um dos maiores ataques no tempo que a gente vive é em relação às famílias? Esse movimento todo em escolas afeta quem? A família. Essa coisa toda de gênero, essa coisa toda de mexer com a cabeça da identidade da criança, isso afeta quem? Vocês têm dúvida de que o principal alvo, assim, ó, porque, gente, se você não está bem lá em casa, lá na sua casa, você não está bem aqui. É verdade ou não é? Se você não está bem, se sai assim, ó, com algum problema, tinindo, com o filho, ou com o marido, ou com quem quer que seja em casa. Às vezes você mora, tem os seus pais para cuidar em casa, ou qualquer situação que você possa viver no seu contexto familiar. E você não está bem. Mexe ou não mexe com o teu dia? Quando você sai para trabalhar, quando você vem para a igreja. Finanças. Talvez não seja um problema. Mas
Ninguém aqui é incapaz de imaginar que um problema financeiro afeta ou não afeta a vida espiritual ou emocional. Um problema no casamento afeta ou não afeta? Vocês percebem que são várias áreas e várias oportunidades. Tati, mas eu vou dar conta de tudo isso? E vou dar conta de fechar todas essas brechas sozinha? Quem sou eu? Não consigo. Eu também não. Eu também não. Mas nós não estamos sozinhos. Essa é a notícia maravilhosa. Essa mensagem, ela se intercepta com a mensagem da cruz, porque foi através da cruz, do sacrifício de Jesus. É por causa desse sacrifício que o meu esforço não é dispensado e vale a pena. Vale a pena eu observar e eu reparar essas brechas. Neemias, ele deixou tudo. Ele foi até o rei Artaxerxes, ele serviu o suco de uva, o vinho, e o rei falou, eu nunca te vi triste. Olha um cristão aí, exemplar. Eu nunca te vi triste, por que você está triste hoje? E ele contou, é porque eu fiquei, como você se sentiria, rei, se você soubesse que a cidade dos teus pais está em ruína? E aquilo mexeu com o rei falou, do que você precisa? Eu preciso ir, reconstruir. E ele foi, deixou tudo. E a Bíblia fala aqui, lá em Neemias mesmo, o livro de Neemias é curto. Eu aprendi muita coisa relendo esse livro essa semana. E fala que a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. Ele não contou nada para ninguém. As tuas brechas não precisa sair falando para as pessoas. Ai, porque eu tenho uma dificuldade, porque eu explodo fácil. Ai, porque, nossa, eu não aguento mais. Olha o Tiago, ai, meu pai do céu. E aqueles meninos? Não foi isso que Neemias fez. Neemias foi em jejum e oração. Jejum e oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você sustentou o seu marido em oração? Estou falando com as mulheres, né? Primeiro. Qual foi a última vez que você, em lugar de reclamar, ou mesmo pensar algo que não é positivo, ou seja, pensar algo negativo a respeito de qualquer pessoa dentro da sua casa, ou da igreja, ou no seu trabalho, você sustentou aquela pessoa em oração? E maridos, qual foi a última vez que você convidou sua esposa, você, não a sua esposa te convidar, você convidou a sua esposa para acordarem para orar? Ou para fazer o culto em família? Amigo, você pode passar, porque eu já estou indo aqui. Vamos então pensar como é que a gente repara isso. Eu extraí também da história de Esdras e Neemias ali. Sabe o que aconteceu? Quando a gente fala disso, e a gente para olhar a vida, tem gente que não quer mais nem olhar. Já está vivendo num estado de ansiedade tão acentuado que não consegue parar para olhar que existem essas brechas. Ou então, o outro lado. Já é tudo tão normal. Isso é só coisa da vida. Isso não é uma brecha. Quer dizer, então, que eu não posso me irritar? Ora, pode? Poder pode. Deve? E o que eu faço, então, com aquele monte de pensamento que vem na hora da raiva? Deixa eu te contar uma coisa. Pensamento vem. Os pensamentos você não vai conseguir controlar. Controlar no sentido dele vir ou não. O pensamento, ele vai vir. Agora, o que você faz com esse pensamento é outra história. O sentimento de raiva vai vir. Ou de ciúme, ou de inveja, ou de tristeza, de desânimo. Eu posso estar falando para alguém aqui que está andando em estado de desânimo. Posso ou não posso? Alguém que já não vê mais tanta beleza assim nas coisas ao redor. O sentimento vem. O que eu escolho fazer com esse sentimento, com esse pensamento que veio irado, carregado de ira, ou de qualquer outra coisa? Aí está a questão. Quando Caim matou Abel, Deus virou para ele e falou assim, não quando ele matou, antes dele cometer ali aquela tragédia com o irmão dele. Deus virou e falou assim, Caim, o que está acontecendo?
Deus viu que ele estava cheio de raiva. Por isso que eu estou falando, a raiva é uma grande brecha. Toda vez que você sentir raiva, sabe quando dá o? Faz assim, acorda. Acorda. Porque ali são questões de segundos para você escolher. Fechar a brecha ou abrir a brecha. Deixar a brecha aberta ou reparar a brecha. Entende? Gente, vocês estão entendendo que eu estou falando da vida prática, do dia a dia, assim. Olha só. E Deus virou para Caim e falou assim, ei, o que você está sentindo aí? Eu estou com muita raiva. Deus falou assim, olha, compete a você dominar a sua raiva. Deus não virou para Caim e falou, não, meu filho, vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou tirar essa raiva do seu coração. Não foi isso que Deus falou. Deus falou, epa, o sentimento veio em você. Quem tem que ter condições de lidar com esse sentimento agora, quem que é? Você vai dominar esse sentimento. É lógico que por trás disso Deus ajuda, porque toda força, tudo que a gente precisa para lidar com qualquer situação vem de quê? Dele. Mas está entendendo que na hora daquela raivinha ali, na hora de responder uma criança, na hora de falar com o marido, na hora de falar com um cliente, com um amigo, com quem quer que seja. E às vezes não é raiva, gente. É a preguiça. Não é qualquer outra coisa que a gente já comentou. É aí que você vai escolher se você vai reparar a brecha ou se você vai deixar a brecha aberta. E você acha que o inimigo já chega avassalando tudo? Não, 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 não. É uma brecha. Só que ele só precisa dela. Eu não quero ficar assistindo o que ele pode fazer com ela. E sempre existe uma brecha. E todos os dias, é por isso que eu falei para você que eu oro. Peço ao Senhor, Senhor, me mostra, me ajuda. Me ajuda porque sozinha eu não consigo, eu não sou capaz. Como é que a gente lida com isso? Quando Neemias deixou tudo lá, primeiro Deus falou para Esdras, antes de qualquer coisa, reedifique, edifique a casa do Senhor em Jerusalém. Antes de edificar a cidade, precisava edificar a casa do Senhor. Talvez o Senhor queira fazer uma grande obra nessa igreja, mas antes ele precisa edificar os lares. A transformação começa em casa. Entende? Vir para a igreja querendo receber tudo que você precisa para se fortalecer espiritualmente, pode ser um engano. Primeiro, precisa ser edificado em casa. E aí tem mais um detalhe. Antes de edificar, deixa eu ver meu tempo aqui. Antes de edificar a casa do Senhor, que era o templo, o chamado foi para Zorobabel edificar o altar. O povo de Israel não passou aquela luta toda hora, deixando os caminhos de Deus, fazendo idolatria, adorando ídolo. Era ou não era? Vocês lembram bem da história do povo de Israel? Daqui a pouco voltava para o Senhor, se afastava do Senhor, voltava para o Senhor. Zorobabel foi, o chamado dele foi restaurar o altar do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. No Velho Testamento, sempre teve um altar. Teve ou não teve? Elias, para receber ali a resposta do Senhor, ergueu um altar. O altar eram as pedras, viu, crianças? As crianças que estão aqui, sabe o que é o altar? O altar colocava um monte de pedra, uma em cima da outra. É um altar para oferecer algo ao Senhor. Hoje a gente não tem mais altar, porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz do Calvário por nós. Mas, simbolicamente, o Velho Testamento, tudo isso pode ser uma luz, é um reflexo do que a gente pode ter no mundo espiritual para os nossos dias hoje. Deixa eu te falar uma coisa. E se você entender que o altar do Senhor precisa ser restabelecido no seu lar? Para a sua casa ser edificada, um altar precisa ser erigido lá no seu lar. Precisa ser levantado, restaurado. Você sabe que altar é esse? Sozinho você não vai conseguir. Sem esse altar elevado, edificado, elevado na sua casa e na minha, eu não vou conseguir, nem você. O altar do Senhor nos lares hoje é o culto em família. Mas tanto fala, gente, tanto fala, tanto fala. O mais importante não é o que eu sei, é o que eu faço. É o que eu faço. Talvez você nem tenha pensado nas brechas quando eu te pedi para pensar qual é a brecha na sua vida. Tem gente que fala assim, mas é tanta brecha que eu não vou dar nem conta. Ou então tem gente que fala, não tem brecha nenhuma não, vou seguir a vida. Agora deixa eu te dizer,
Se você quiser, de fato, você está aqui conectado com essa mensagem, e você quer, de fato, fechar brechas na sua casa, na sua vida, no seu lar, a primeira coisa que precisa ser feita é erguer um altar do Senhor no seu lar. O resto é só resultado. É só o Senhor vai te mostrando, o Senhor vai te conduzindo, o Senhor vai te guiando. Quem crê nisso? Eu creio. A gente está falando que a gente está vivendo o tempo do fim, os piores tempos que a gente poderia estar vivendo. Você acredita nisso? Por outro lado, eu te pergunto, não é para responder. Você tem o altar do Senhor erguido na sua casa? O altar do Senhor está presente lá ou ele precisa ser reerguido? E pelo nome de Jesus, você está tendo a oportunidade de reerguer esse altar. Porque todo dia essa chance é renovada enquanto a vida. É através dessa comunhão, dessa conexão com Deus, que a gente recebe alguma condição de fechar essas brechas. Se não, eu vou olhar, vou saber que é uma brecha, vou dizer, oi, brecha, e ela vai continuar bem no lugarzinho onde ela está. Depois que foi reerguido o altar, a casa do Senhor, aí Neemias reedificou os muros. E às vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer vir primeiro para os muros, é o que aparece para os outros. Eu quero me fortalecer por fora. Deixa eu falar bonito aqui, deixa eu mostrar que eu sou uma ótima cristã, deixa eu cuidar da aparência, estou com cara de cristã, estou com voz e jeito de cristã. Esse pode ser um muro. O muro pode estar bonito. Mas a história... Não, vai tocar ainda o meu time, viu? Mas a história de Neemias e de Esdras nos conta que o movimento ele é inverso. Começa reerguendo o altar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sua vida pode estar muito boa. Reergue o altar do Senhor na sua casa, ainda assim. Sua vida pode não estar tão boa, pode ter algum ponto aí que está te trazendo dor. Às vezes não é com você. Às vezes é um filho, uma filha, um neto, uma neta, alguém que você ama que está passando por alguma situação. Fato é que eu sei, eu não conheço nada da sua vida, mas eu sei que nesse mundo aqui, a sua vida não são só flores. Então, o que eu estou falando, tem algum lugar aí para você. Quer entrar nessa batalha? Quer fechar esses buraquinhos? Essas brechinhas. Começa. Reergue o altar do Senhor na sua casa. Permita que a palavra do Senhor seja aberta na sua casa. Peça para Ele. O Senhor ele não conhece atraso e Ele não conhece adiantamento. Deus ele atua no tempo certo. Ele é cirúrgico. Aquilo que você precisa, aquilo que você vem buscar, inclusive quando você vem aqui na igreja, é o Senhor quem tem para te dar. Não é em outro, não tem em outro lugar. E você sabe disso. Só que esse mesmo Deus, Ele quer habitar lá na sua casa. Ele quer habitar lá na sua casa. Isaías 58, 12, diz assim, abre bem os seus ouvidos, essa faz parte de uma promessa do Senhor. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Talvez você tenha passado por situações difíceis. Existe uma promessa do Senhor que na próxima geração isso pode ser diferente. Eles podem edificar as antigas ruínas. Eu creio nisso. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, para que a sua casa se torne habitável, para que a igreja se torne habitável, para que esse país se torne habitável. As brechas precisam ser reparadas. Esse mundo está do jeito que está, porque muitas brechas foram sendo abertas e deixadas, e foi. Pessoas perderam o controle de si, emocional, físico e espiritual. E a gente vê a maldade aumentar, o amor esfriar, isso já está na Bíblia. Mas você não foi chamado para isso. Você está aqui porque você foi chamado para fazer parte do povo de
Deus. E como povo de Deus, reerguendo o altar dentro do nosso lar, tendo sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e visão guiada pelo Senhor para perceber quais são as brechas e fechando uma por uma. Assim eu espero que eu e você aguardemos o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a sua casa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Que a partir de agora, desse momento, que o Senhor te ajude e te fortaleça, para quando a sua boca for aberta, saiam palavras que edifiquem o outro, um ao outro, um ao outro. Palavras que abençoem, de pequenos a grandes, não palavras que amaldiçoam. Palavras que produzem vida e não que produzem choro no quarto. Não palavras que vai dizer, menino, você não presta para nada. Palavras que acolhem, palavras que exortam, sim, mas em amor. Que o Senhor te dê a sabedoria, que o Senhor cubra a sua vida de graça. E que você siga fazendo a vontade de Deus na sua vida. Amém? Nós só oramos? Ou tem André, a gente só ora? Vamos falar com Deus, então? Pode ficar em pé, por favor. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque aqui estivemos. Obrigada porque nós podemos falar um pouco desse assunto, que tem a ver com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com o nosso casamento e com a vida eterna que o Senhor nos oferta todos os dias, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem paciência com a gente. Obrigada porque é o Senhor quem promove as mudanças que nós precisamos. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu grande amor por nós. Essa igreja aqui é muito especial, Pai, porque aqui tem pessoas, aqui tem famílias que o Senhor conhece muito bem. Segue com elas, ó Deus. Fortalece cada esposo aqui, cada esposa. Aqueles que estiverem assim, um pouco desanimados, ó Deus, fortalece o Senhor, dá uma dose dupla de ânimo, de alegria e de vontade de cumprir a tua vontade, porque no final das contas, Senhor, se não for para honrar e glorificar o teu nome, de nada adianta. Senhor, nos ajude a reerguer esse altar dentro da nossa casa, Pai. Que a correria não nos impeça de nos encontrarmos contigo. Que os compromissos, que os nossos sentimentos não nos impeçam de passar esse tempo contigo, Deus, em família. Obrigada por tudo. Continue falando conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém.